Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a aula número 94 da disciplina de Língua Portuguesa. Sempre importante estar com os materiais, caderno, lápis, borracha, para vocês fazerem as anotações no caderno, que é muito importante ter o caderno organizado, o conteúdo anotado, para vocês conseguirem se organizar, conseguirem realizar as atividades também e estudar sobre eles sempre que for necessário. Na nossa aula passada, a gente conheceu um pouco sobre a história da escrita e nós finalizamos então falando um pouquinho sobre o alfabeto. Hoje então a nossa aula nós vamos então estudar só sobre o alfabeto, né? Como surgiu um pouquinho da história sobre ele. Os objetivos da nossa aula: compreender o conceito de alfabeto, conhecer a formação do alfabeto ao longo do tempo e reconhecer o alfabeto. Então vamos lá. Durante muitos anos, os seres humanos buscaram uma forma de registro em que todos utilizassem os mesmos símbolos. Por que era importante isso? Para que as pessoas pudessem se comunicar. Elas não escreviam apenas para elas registrarem, elas queriam que outras pessoas também conhecessem aquela história, aqueles acontecimentos, né? Soubessem sobre aquele registro, pudesse então haver uma comunicação entre eles através da escrita. E para que isso acontecesse, esses símbolos, esses sinais, eles precisavam ser iguais para serem então compreendidos por todos. Vamos imaginar o seguinte: pensem se na escola de vocês o alfabeto, enfim, a forma de se escrever fosse ensinado de uma maneira, utilizando algum tipo de símbolo. Aí, na outra escola do outro bairro, por exemplo, eles ensinassem a escrever de outra forma, utilizando outros símbolos. Aí a outra escola, a mesma coisa. Já imaginaram se vocês iam conseguir se comunicar? Ou se um aluno, né, que fosse para outra escola, como ele teria dificuldade até ele aprender aqueles novos símbolos? Então, por isso é importante essa igualdade entre os sinais, entre os símbolos, até surgiu então o alfabeto, as letras que nós conhecemos. Mesmo que hajam, né, diferentes idiomas, diferentes línguas, a língua portuguesa, o inglês, o francês, o italiano e assim por diante, os símbolos, os caracteres, né, que a gente chama também, são os mesmos. O alfabeto, ele é o mesmo, as letras, elas são as mesmas, ok? Então, depois de muitas formas de escrita surgirem, que a gente estudou na nossa aula anterior também um pouquinho sobre elas, aí então foi, né, criado e também foi modificado durante um tempo o alfabeto. O alfabeto, ele também, né, algumas pessoas chamam ele de abecedário, né? Começa A, B, C, aí tem gente que chama de abecedário. Ele é um conjunto de letras que representam os sons e que utilizamos para fazer registros escritos. Nosso alfabeto, ele é fonético. O A, ele tem o som A, o B, P. Aí eu vou pôr o I junto, vou fazer o B e assim por diante. Por isso que a gente não precisa, por exemplo, decorar como escreve todas as palavras, porque nós ouvimos, nós sabemos o som que aquela sílaba tem e sabemos qual é a letra que representa aquele som que nós estamos ouvindo. Por isso que nós conseguimos escrever todas as palavras que nós ouvimos depois que nós conhecemos o alfabeto e o som de cada uma das letras. A origem do alfabeto, então. O alfabeto que utilizamos na língua portuguesa tem origem no alfabeto latino e romano, que é o alfabeto mais utilizado em todo o mundo, né? Como a gente viu até anteriormente, tem a escrita chinesa, né? Que são símbolos, então é bem diferente do alfabeto
Então, o mais utilizado, então, né, digamos que foi padronizado em todo mundo, então foi o alfabeto que nós conhecemos. O alfabeto é formado por 26 letras, sendo 5 vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. E ele tem, então, 21 consoantes. Consoantes são as letras que não são as vogais. Até o ano de 1990, então há 31 anos atrás, as letras K, W e Y elas não faziam parte do alfabeto oficial da língua portuguesa. Após, então, o acordo ortográfico em 1990, essas letras passaram a fazer parte do nosso alfabeto. Então, antes de 1990, o nosso alfabeto era dessa maneira aqui. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Nós tínhamos, então, 23 letras. Por que o K, o W, o Y não existiam no nosso alfabeto até então? Porque elas são letras utilizadas em outros idiomas. Na língua portuguesa, nós não temos palavras de origem da língua portuguesa escrita com essas letras. Mas, prof, a gente tem, o meu nome tem W, o meu nome tem Y, mas kiwi tem K e tem Y. Essas palavras, então, que têm essas 3 letras, elas não são de origem da língua portuguesa, elas são palavras de outros idiomas que foram, então, incorporadas, né, misturadas no nosso idioma. Então, como elas surgiram, né, começaram a ser utilizadas, então, elas foram, então, colocadas no nosso alfabeto. Até então, elas eram letras utilizadas apenas para palavras estrangeiras ou também em nomes próprios. Aí sim, elas também poderiam ser utilizadas. Então, as palavras de origem na língua portuguesa não utilizam essas 3 letras, mesmo depois que elas fizeram parte do nosso alfabeto, elas não são usadas em palavras que a origem delas é portuguesa. Então, por isso, elas não são usadas, elas são usadas em palavras específicas. Em palavras de língua estrangeira, por exemplo, William, Kiwi, Yakult, entre outras, né? Então, marcas vão utilizar palavras que têm origem de outros idiomas, ok. E para abreviar palavras, como por exemplo, o quilograma. Quilograma nós escrevemos com Q, mas quando nós abreviamos para o KG, né, nós usamos então a letra K. E também para quilômetro, que também é com QU, e quando nós abreviamos e deixamos KM. Então, nesses casos, elas também são utilizadas. Agora, uma perguntinha. Por que o C cedilha não está no alfabeto? Lembram do C cedilha? Que é o C, né? Com aquela minhoquinha embaixo. Por que o C cedilha não está no alfabeto? O C cedilha, ele é uma união do sinal cedilha, que é então essa partezinha aqui, com a letra C, e por isso ele não é considerado uma letra, ok? O cedilha tem o som da letra S e usamos antes das vogais A, O e U em palavras como criança, açúcar, almoço, entre muitas outras. Então, o C cedilha, ele não é considerado uma letra, por isso ele não está no alfabeto. Ele é considerado o C com o sinal cedilha. Digamos que fosse o A com crase ou quando nós colocamos qualquer outro acento gráfico em uma letra. É o caso do C, então, do C cedilha. É o C com um outro sinal junto, ok? Então, com as letras do alfabeto, nós podemos nos expressar, registrar acontecimentos e memórias. E muito mais usando a escrita, né? Nós usamos a escrita para
várias coisas para nos comunicar, para nos informar, para registrar acontecimentos, para conhecer, para estudar, né? Para saber mais, nós utilizamos a escrita, tanto escrevendo quanto lendo também. Muito bem, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a história e a formação do nosso alfabeto, o alfabeto da língua portuguesa, ok? Que é comum, né? Que é igual em vários outros países. A sequência, né? A ordem alfabética também é a mesma em todos os lugares que se utiliza o mesmo alfabeto que nós, ok? Se ficou alguma dúvida, assista a nossa aula novamente, leia os slides com atenção. Se surgiu alguma curiosidade também, pesquisem sobre o assunto que com certeza vocês vão achar muita informação legal, ok? E depois não se esqueçam de realizar atividades sobre a nossa aula de hoje com bastante atenção e bastante capricho, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!